Olá, estamos começando mais um Em Foco, programa que você assiste sempre na quarta-feira ao meio-dia e depois em vários horários alternativos aqui pela TV Primeira de São Vicente, acessando sempre o canal 2 da NET em São Vicente, ou então no site da Prefeitura. Você também pode acompanhar as reprises nas minhas páginas do Face e do YouTube, digitando lá Humberto Perina e pronto. No programa de hoje, nós vamos falar de futebol, mas de uma maneira bem diferente. Nós vamos conversar com uma pessoa que tem um tremendo faro para descobrir craques do futebol. Para a gente ter uma ideia, passaram pelas mãos dele nada menos que Robinho, Neymar, Gabigol, Alisson, enfim, muita gente que brilha nos gramados do mundo aí. Não foi à toa que ele tem a palavra talentos incorporada no sobrenome. Isso mesmo. Nós vamos conversar com o Roberto Antônio dos Santos, ou simplesmente Betinho Talentos, como ele é conhecido no mundo do futebol aqui na região. Aliás, no mundo do futebol, no mundo todo. Olá, Betinho. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Para mim é uma honra. Agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui. Tá certo, então. Olha, você, como eu falei agora há pouco, passaram aí pelas suas mãos muita gente famosa, né? Quem convive com o mundo do futebol já sabe disso. Mas você também convive no mundo do futebol há muito tempo, né? Antes mesmo desses craques passarem por você. Qual é a tua formação no futebol antes da gente começar a falar aí? Olha, eu tenho meu CREF, né? Provisionado. E eu sou formado nas escolinhas oficiais do Corinthians, do São Paulo. Agradeço os investidores na época lá que me deram uma oportunidade, como o Celestino, que hoje está aí no Parque Continental. Reginaldo Fino também, a gente não pode dizer ser ingrato àquelas pessoas. E também o esforço que tivemos. Eu, antes de ser treinador, eu fui e gostava de amar ver jogos. Então, fui torcedor da Ferroviária de São Vicente, que foi pentacampeã. Você vê que... E foi ali que começou a vontade esse desejo. Você é daqui de São Vicente? Sou. Eu nasci dia 22 de julho de 1957, estou com 61, né? Nasci no Catiapuã, São Vicente. Fui criado aqui. Hoje já não moro mais aqui em São Vicente, eu estou morando aqui na Praia Grande. E a vida continua na nossa Baixada, né? Agora, esse teu faro, Betinho, para descobrir talentos, começou com o Robinho ou antes? Olha, eu joguei na seleção da minha cidade, São Vicente, né? Então, eu joguei com craques que eu posso dizer como que é o nome dele? Djalma Duarte, falecido Djalma Duarte, que foi o substituto do Pelé na Copa de 70. Então, eu sempre tive, bem novo, com esses craques e vi jogadores diferenciados. Para mim, na minha época de juventude, de jovem, era um rapaz chamado Celcinho. O Celcinho era o Neymar com a perna esquerda, que jogou no Santos, né? Na base do Santos. E o Mosquito, que ele morou aqui no Bitaru, era o que eu vejo hoje aí, um Diego jogando. Então, eu sempre fui nivelado vendo jogadores talentosos jogar. E as minhas experiências de assistir, eu fui torcedor da Copa de 70. Então, eu vi Pelé, Jairzinho, Rivelino e Tostão, e fora os Gerson, e fora os demais, Clodoaldo, fora os demais, né? A seleção e tanto, né? E daí que eu comecei a aguçar com o que tinha de melhor. E por o Jairzinho, eu ser fã do Jairzinho, eu me tornei um ponta-direita, não existe mais, por causa desse... Agora, como é que foi a descoberta do Robinho? Como é que surgiu o Robinho, assim, no teu faro aí? Olha, eu antes de ir para o lado de treinador, eu trabalhei numa empresa chamada FEPASA, Ferrovia, e eu fui pegar uma transferência para mim pegar um cargo melhor na empresa. Eu fui para uma cidade chamada Embu-Guaçu, 1980, deixa eu ver, 81, aí fiquei 81, 82, 83. Lá eu vim aprender o futebol de salão. E jogando futebol de salão, tornei um atleta diferenciado lá naquela cidade, porque lá eles vivem isso.
E aí começou uma trajetória, porque em 1983 eu volto para a Baixada novamente. Já com esse cargo um pouquinho a mais, né? E eu vim aqui, como eu aprendi, aí eu vim numa igreja chamada Batista Peniel, do pastor Newton aqui, que vocês vão dar uma olhada. E lá eu estava treinando um grupo, porque tinha muitas pessoas que tinham uma vida torta, depois se endireitaram. Olha só como que é. E para mim chegar lá no Beira, e eu estava dando treino para um grupo de crianças aqui no Colégio Cascatinha. E um rapaz chamado Costa, que era diretor do Beira, ele me viu e me fez o convite. Aí eu fui para o Beira para mim trabalhar a escolinha. Isso em 1990, finalzinho de 90. Em 91, o Costa estava me levando o Robinho. Eu não sou o descobridor do Robinho, mas sou o primeiro treinador. Primeiros títulos que se teve aqui no clube. Inclusive, a gente tem umas fotos aí do Robinho, você está vendo já agora no seu vídeo aí, algumas fotos do Robinho vestindo a camisa do Beira, enfim, antes dele chegar ao Santos, quando ele passou pelas mãos aqui do Betinho, né? E assim, aí depois foi fácil, né? Porque ele tem o dom, claro. O Robinho tem... o jogador tem que ter o dom. E aí só com um treinador ali para lapidar e as coisas andam, né? Olha, agora, geralmente o pessoal tem essa confusão que o jogador talentoso, antigamente ele conseguia, mas o jogador talentoso, sem esforço, ele não chega a alto rendimento. Houve uma alteração que o Robinho ficava na ala direita. E lá tinha um menino chamado Irã. O Irã era o craque, não era o Robinho. O bom jogador de lá, do time, famoso, era o Irã. E aí, ele estava no lado direito. O que eu fiz? Toda vez que o Robinho pegava a bola, ele saía para a lateral. O drible dele. O que eu fiz? Mudei. Eu tive o timing ali, o feeling. Aí eu falei o seguinte, joguei ele lá para a lateral, para a ala esquerda. Então, ele driblava para dentro e pronto. Aí a carreira dele foi melhorada ali. Porque o bom treinador, ele não melhora o ruim. Ele melhora o que é bom. Tá certo. Olha, no próximo bloco, nós vamos falar de outras descobertas, né? Que o Robinho, como a gente viu aqui, foi só um deles, né? Mas o Betinho descobriu muita gente, ou muita gente passou pelas mãos dele. Um deles, é claro, o Neymar. Mas teve Alisson, teve Jean Xera, teve Moraes, teve muita gente aí que a gente vai bater esse papo aí, vamos saber detalhes de como foi que tudo isso aconteceu. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, rapidinho, logo depois do intervalo, tá certo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a amamentação deve ser exclusiva, né? Leite de peito exclusivo até o 6º mês de vida e a partir do 6º mês deve ser complementado com outros alimentos. Mas ainda assim o leite materno continua sendo a refeição principal até um ano de idade. A partir de então, continua com leite materno, mas a alimentação complementar. Essa foi nossa dica de hoje. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Enfoco, que hoje recebe Betinho Talentos, um verdadeiro descobridor de craques de futebol. Bem, Betinho, no bloco anterior, você disse como descobriu o Robinho, né? Como é que ele passou pelas tuas mãos aí, como é que você lapidou esse craque. E aí a história se repetiu com o Neymar mais tarde, mas não foi só o Neymar, não. Outros craques passaram. Antes da gente falar do Neymar aí, dá um apanhado desses craques que passaram pelas suas mãos aí. Eu não gosto de cometer injustiça, mas eu peço perdão por cometê-las. Porque passou muito, imagine, às vezes você
fez avaliação para 18 mil atletas. Claro. Imagine, né? E nisso cresce um grupo e tem outro grupo mais seletivo. Mas o importante disso é conhecer temperamentos humanos, para você poder lidar com o ser humano, porque a maior ingratidão é o ser humano. É verdade. E a gente tem que trabalhar a ilusão do futebol com uma coisa que se chama verdade, porque não vai causar frustração. E foi assim que eu fiz uma média. Então, a geração nascida em 1993, porque tem a de 92, que é o Neymar, que aí já é um caso super especial. Mas aí eu sempre pensei, conforme a geração, o jogador vai ficar 2, 3 anos no clube e depois ele sai. E esses jogadores aqui vão subindo. Então, na geração 93, tem o Alisson que está jogando no Santos até hoje. Então, o que acontece? Não sou o primeiro treinador fora, mas no Santos eu sou. Então, eu fui trabalhando esses jogadores, e você pode ver, em quase todas as posições. Teve Gabigol também, né? Sim, o Gabigol ainda é muito mais especial, porque ele jogou com essa geração 93. E eu tive pressão da diretoria. Hoje eu não cito o nome porque são falecidos, claro. Né? A respeito disso. Mas, falava assim, tu acha que vai achar um Robinho toda hora? Eu falei, o Robinho não vamos achar toda hora, não. Só que e eles teve um que até questionou, o Betinho chupou laranja com quem? Aí, numa sala, estava o seu Zito, estava Ramos Delgado, Joel, Lima. Aí eu falei o seguinte, tudo bem. E o seu Zito, eu caí na graça do seu Zito. Saudoso, tenho saudade desse homem, viu? Grande honesto, capitão. Sincero. Um pai para quem está iniciando. Só que eu falei o seguinte, olha, enquanto vocês estavam trabalhando, chupando laranja, eu estava trabalhando e trouxe o menino que deu 30 milhões para o Santos. Me desculpe, né? Em business, estou na frente. Claro. Gente, não falei por vaidade, mas falei que é para mostrar a verdade. A verdade. Porque o resultado disso, e um detalhe, que o perfil do atleta em si, para que ele tenha saúde, ele não pode ser um jogador, tem que ser um atleta, ele tem que trabalhar, porque o corpo dele, ele vai ter bem longevidade profissionalmente. Você pode ver dependendo de como ele tratar o corpo dele. Eles estão com 30 e estão jogando bola. Enquanto muitos aí com 18 anos não tem nem acesso, nem entrada. Verdade. Esse é um trabalho que tem que ser sempre realizado. Conscientizar isso na cabeça do menino, né? Porque quando ele passa por você, ele ainda é um garoto, ele é um adolescente, um pré-adolescente, ele não é um adulto. Sim. E não é um profissional ainda. Sim. Mas isso tem que ser conscientizado na cabeça dele, né? Porque para que ele tome isso como uma filosofia de vida. Porque afinal, se ele vai seguir no futebol profissional, se ele quer ser um jogador de alto rendimento, é preciso tomar cuidado com isso, né? Saúde, coisa principal isso, para ele não ter muitas dissensões lá na frente. E um detalhe assim, uma vida organizada, porque passa, o futebol passa. Lembra que eu falei da ilusão? Você com 18 anos começa a jogar, ou com 16 anos, tu tem que trabalhar 35 anos. Você acha que com 51 anos você vai estar jogando bola? É verdade. Não. Por isso que essa metodologia, essa é a minha visão, de durante ele em curto prazo, ele conseguir esses êxitos no futebol. Agora vamos lá para o Neymar. Como é que surgiu o Neymar? Como é que ele passou por você? Como é que foi? Olha, foi num momento difícil da minha vida. Eu estava saindo do Santos, do futebol de salão. Chega uma hora que enche o saco, desculpa a expressão. Porque as pessoas querem resultado imediato e não formar o jogador, quer ganhar jogo. E eu brigava porque não é só ganhar jogo. Você tem que trabalhar na formação desse jovem, claro. Porque se você quer ganhar a tua vida através dele, ele tem uma vida muito curta no futebol. Agora, se você quiser que ele tenha uma vida longa, então vocês têm que se lembrar que o atleta em si, ele é físico, emocional, espiritual e tem a sua inteligência, eu vou dizer a sinestésica, que é a arte de vibrar, a arte do dom. Agora, como que eu vi isso? 6 anos com o Neymar, com o Robinho. Quem falaria que seria surgir um jogador diferenciado? Em 1998, eu falei isso para o pai dele, o pai do Neymar. O seu filho é tão bom quanto o Robson de Souza. Não era nem Robinho. 4 anos depois, ele veio da pedalada que fez o gol. Então, olha só, eu posso dizer que um profeta da bola fala antes do acontecido. Engenheiro de obra feita, tá cheio. O Neymar, ele, obviamente, pelo talento dele, ele já era diferenciado, já quando garoto. A gente vai mostrar agora umas fotos também,
você já deve estar vendo aí no seu vídeo, umas fotos do Neymar, bem garotinho lá, nos times pré-Santos, né? Sim. Aí, quando ele passou pelas mãos do Betinho, essas Sim, fotos, Neymar garotinho ainda, um molecão, né? Olha, ele já era diferenciado isso nesse tempo, né? eu vi ele correndo numa arquibancada. Mas por que eu falo isso? A criança tem habilidade, agilidade e uma coordenação motora. Eu tinha trabalhado o Robinho durante 6 anos, ganhei tudo que tinha que ganhar. Fomos vice-campeão do estado de São Paulo de futebol de salão, ganhando de todos esses grandes clubes. E ele ganhou um tênis de ouro. Então, com o Neymar, foi mais fácil de eu ver. E quando eu vi ele correndo na arquibancada, o pai dele estava jogando e eu vi a mãe dele, o biotipo da mãe dele, que é a Angelina, né? Certo. Aí eu fiz o convite, vendo ele correr. Fiz o convite, eles me trouxeram. Agora, lembre-se sempre, talento sem trabalho. Porque o primeiro jogo que nós fizemos contra o Gremetal, perdemos de 7-0. Trabalho e disciplina, né? Não, Neymar, o primeiro jogo contra o Gremetal, perdemos de 7-0. Porque era uma escolinha que eu estava formando. No final do ano, eu já estava ganhamos do Gremetal. E aí onde ele nos leva para o... Aí entrou o teu trabalho de técnico, claro, né? Sim, e as experiências. Poxa, como que se trabalha... O menino não tem força, não tem resistência. E eu fui trabalhando tudo isso, claro. Eu tinha uma gama de profissional tudo isso em futebol de salão, né? Tudo no isso em futebol de salão, não, mas aí com o Neymar nós fizemos campo, fizemos society e jogamos campo também. Ele tem no campo do São Paulino aqui, ele com 8 anos... Ele é nascido em 92. 2000, ele está com quantos anos? 8. 8 anos. Ah, certo. E com 8 anos ele já entrou no futebol de campo. Isso que faz diferença. Esse é um trabalho, é uma metodologia diferente. Por isso que ele teve tudo com mais facilidade. Não se perdeu tempo com ele. Ele teve a carreira dele assim, ó, sendo... E outra coisa, ele ser diferenciado, ele jogava 2 anos acima da categoria. Tamanha diferença. Tamanha né? diferença técnica. Agora, física, ele toda hora estava no chão. Claro. Aí eu tinha que colocar esse conceito. Se o Neymar estiver de costa e ele receber a bola, você não pode atingi-lo. Você deixa ele virar, aí tenta retirar a bola. Esse é um trabalho. É uma das dicas que a gente... Já estou dando umas dicas aí para quem está iniciando com o craque. Agora que é difícil tirar a bola dele também, frente a frente é difícil. Sempre foi, sempre foi. Né? Tá certo, olha, o papo tá muito gostoso, mas a gente vai continuar daqui a pouquinho, né? Falando sobre isso, sobre o trabalho do Betinho, além desse esse trabalho que continua, esse trabalho de descobrimento dele aí, continua. No próximo bloco, nós vamos ver a busca de uma nova safra de craques, que, como eu disse, continua. E eu quero também umas perguntas, curiosidades que eu tenho aqui com relação aos pais desses jogadores, porque... se não é muito fácil lidar com o jogador, também com os pais não é diferente, né? Às vezes, até porque, para todo pai, o filho dele é o melhor do mundo, né? Então, isso também lidar o psicológico dos pais não é nada fácil. Mas tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho no próximo bloco. É rapidinho, como sempre, a gente volta já já. Primeiramente, antes de iniciar a sua viagem, não esqueça de realizar a manutenção preventiva do veículo, verificando todos os itens para ter certeza que o veículo está em condições de seguir viagem. Não pare no acostamento se não for uma situação de emergência. Procure parar em locais que sejam seguros, ao lado de uma base da polícia rodoviária, ao lado de uma viatura, num posto de gasolina ou num local que seja mais seguro. E em caso de dúvidas e emergências, ligue o 90. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
Muito bem, voltamos com o Enfoco, que hoje fala da trajetória de Betinho Talentos, um verdadeiro descobridor de craques de futebol, né? Nos blocos anteriores, nós falamos da descoberta de Robinho, de Neymar, teve Alisson, teve Gabigol, enfim, por aí vai, tem muita gente. Antes da gente entrar no ar aqui, ele me falou, na verdade dá para montar uma seleção de craques aqui, os jogadores que passaram pelas mãos do Betinho. Mas agora vamos saber se vem nova safra por aí, né? Vamos saber do trabalho dele, como é que tá, tem gente nova que pode surgir por aí e que está passando pelas tuas mãos, Betinho? Sim, hoje eu não estou dentro de clubes. Então eu estou fazendo uma atividade que se chama Projeto Betinho Talentos, de refino de atletas. E nós estamos localizados aqui no Clube de Regatas Tumiaru. Nós temos um lado da Gleba, lá do Parque Continental, que é a escolinha oficial do Celestino lá. E temos também uma atividade no espaço em Cubatão. Então, a atividade que se tem é durante a semana toda. Claro, quando se fala na formação de um craque, uma coisa é você pegar um menino com 6 anos. Mas o nosso trabalho para o ano que vem é trabalhar o atleta em si, que quando o Neymar estiver voltando para o Brasil, igual aconteceu o Robinho e Neymar, nós estamos trabalhando esses jogadores. Então, a correção, e não precisa de quantidade, qualidade. Então, hoje nós podemos trabalhar os 11 atletas em si, Perina, dessa forma. 6 contra 4, os 4 atacantes contra o zagueiro, lateral e volante. E ensinar as regras do futebol, porque eu vejo muitas pessoas falar e não tem conhecimento das 17 regras. O quanto, e o ensino, porque às vezes o menino, ele tem um sonho de jogar lá fora, mas não aprendeu inglês, não aprendeu espanhol. Essas coisas são importantes para quem Isso, quer nós seguir. temos essa dentro da nossa metodologia, isso. O lado da nutricionista, como trabalhar, lembra que eu falei da durabilidade dele? Claro. Então, desde criança ele já tem. Então, essa metodologia, a gente dá umas dicas aí gratuitas, 0800, para os pais que querem. Esse trabalho você realiza no Tumiaru lá? No Tumiaru. Como que é, por exemplo, você realiza peneiras também? Não. Como que é? Ou Não, você... não. Você é que vai buscar os jogadores? Ou... Sim, eu vejo, eles me mandam, porque, na rede muita gente querendo ser um Neymar. Claro. Só que ser Neymar não vai ser mais, mas pode ser um Luquinhas, pode ser um Mário, pode ser um Pedro. Claro. E assim como não surgiu mais Pelé, assim como não surgiu o Robinho e o Neymar, e um detalhe, o treinador, acho que é Valdemar de Brito, como que é o nome dele? Que ele estava falando a respeito, Milton Neves, né? Que é da Band, né? Jornalista disso. Jornalista. Então ele falou o seguinte, Betinho, simplesmente, porque teve a abertura do site do Neymar, simplesmente o Valdemar de Brito só levou o Pelé, o melhor do mundo. Mas você está levando 2. Então, hoje nós sabemos fazer, nós temos um começo, um meio e um fim. Existe um reconhecimento por parte dos jogadores que passaram por você, uma gratidão, enfim. Você tem contato ainda com esses jogadores, com o Robinho, com o Neymar? Eles falam com você até hoje, não? Sim. Eu trabalho lá no instituto dele, né? Que é o Neymar, né? E o Robinho foi o atleta que me lançou para o mundo do esporte, indo lá na minha casa e levou a Nike lá. O filme Ginga foi feito na minha casa também. Então, ele me divulgou. É interessante que eu tive uma viagem para o Japão, para fazer avaliação lá no Japão, e o menino me levou o livro, e estava a foto do Robinho, minha foto, né? A foto do Neymar, porque eu já confiava e coloquei aquela foto. Então, gratidão é uma coisa que eles têm Isso é comigo. importante, quer dizer que há um reconhecimento, uma gratidão por parte deles, né? Sim. E outra coisa assim, com tudo isso, eles me ajudaram que o meu filho se formasse em educação física, né? E hoje ele está junto do meu projeto, meu filho é o supervisor, junto com... Porque nessa história, né, Betinho, de descobridor de talentos, quem fica rico é o talento, né? Sim, mas é natural, vê, né? pai. Eu trabalhando no Santos, ou em qualquer clube, não é ético. Como que eu posso ter um jogador? Claro. Agora sim. Agora, como no projeto Betinho Talento, eu posso ajudar e ter o reconhecimento. Eu tive o reconhecimento deles da gratidão, porque eu trabalhei os pais. A Nadine, Neymar, eu sempre trabalhei com eles, porque quando eles não tinham uma qualidade de vida que hoje se tem, quem estava lá? Betinho.
Então, até os 14 anos, alguém pode me contar uma história de ajuda para esse menino? Eu levei ele no Newton, que é o pastor da Peniel, para investir nele. O Newton, naquela época, não tinha essa noção a respeito disso. Depois eu levei ele para o Wagner Ribeiro. Mas por que eu levei isso para o Wagner Ribeiro? Porque o Robinho, quando estava, o pai dele ganhava R$900, trabalhando na Sabesp, e eles tinham que pagar o prédio que ele estava alugado. Esse pessoal vem de origem humilde, não tinha nem condição. Não tinha. E o Santos, na época, não viu isso dele. Aí eu vi o Wagner pagar um ano e dar um salário de 3 mil ainda, uma ajuda para ele. Então, quando eu fiquei 3 meses ligando para o Wagner, por causa Aí eu nunca o Ranfiger, que era o Ranfiger, tinha feito com uma criança de 12 anos. E o Wagner, se você perguntar para o Wagner, ele vai falar, ele só fez aquele contrato com o Neymar por causa de mim. É porque é muito fácil você lidar com craque, para o empresário do futebol lidar com craque depois de formado, né? Sim, Aí é fácil, você sabe que é dinheiro em caixa. Agora, você investir no garoto, porque nem todos dão certo. A gente sabe, como você disse, não é todo dia que surge um Neymar. Isso nem todos dão certo. São milhares de jogadores, milhares de crianças que tentam entrar no mundo do futebol e, infelizmente, não conseguem. Isso aí não é todo dia que surge. Você falou dos pais aí. E lidar com os pais, né? Nessa fase aí, agora é fácil, porque agora que eles são craques é fácil. Viraram, vocês já são compadres, né? Mas nessa fase de adolescência, quando é tudo uma expectativa, quando nada é realidade, tudo é um sonho, para os pais, como é que é lidar para os pais psicologicamente? É difícil também, né, Betinho? Olha, eu fui conhecer temperamentos humanos e estudar a vida, porque tem gente que é colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Então eu fui estudar como que esse homem... Só que o pai do Robinho era alcoólatra e eu ajudei na recuperação dele. Até um dia ele falou assim, Betinho, porque eu cheguei lá e falei para ele assim, ó, se você não se corrigir e melhorar, alguém vai ganhar, vai usufruir do dinheiro do teu filho. E para o Neymar, e para a Nadine e Neymar, não foi diferente. Claro que eles não tinham esses vícios, e tinham outros vícios, né? Não era droga ou coisa parecida. Mas aí eles foram melhorando também. E você vê que o Neymar ele é batizado numa igreja Batista Peniel. Tanto ele, a mãe dele. Se você não entender o que é bênção hereditária, você não consegue trabalhar com o jovem. Porque quando ele estiver passando pelaquela luta, ele não vai saber. Então, fui saber tudo isso. Então, tem que ser professor e ser um ser humano. Psicólogo, né? Um psicólogo. Para a gente terminar aqui, que esse papo tá legal, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, você recentemente foi homenageado aqui em São Vicente com a Copa Betinho de Futebol de Várzea, né? Não, de salão. De futebol de salão, desculpe. Copa Betinho de Futebol de Salão. Como é que você recebeu essa homenagem? Também é outro reconhecimento, né? Olha, você vê, eu passei por grandes clubes, né? E, o Thiago... O menino da Gleba, Thiago Alexandre, ele veio me fazer esse convite, aí me levou junto com o secretário Gilson, né? E a aprovação do prefeito para ter uma Copa homenageando, porque é muito difícil. E eu fico feliz porque estamos sendo homenageados, e sendo homenageado, o meu pai em memória, seu Joãozinho, minha mãe, Dona Dice, meus 11 irmãos, que são 7 mulheres e 4 homens, também são honrados. Minha família, orgulho da minha esposa, do meu filho, da minha filha, para o lado da sociedade. E ser uma esperança para esse jovem, é o que eu quero. E agradeço, né? Sempre vou agradecer a disposição. Talvez Roberto Antônio dos Santos, poucos são lembrados, mas o Betinho Talento, pelo fruto do trabalho dele, alcançou o quê? Continentes. É isso aí, Betinho. Parabéns. Olha, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer aqui a presença do Roberto Antônio dos Santos, como ele disse, ou o Betinho Talentos, que aí sim, como ele é conhecido no mundo do futebol, é um verdadeiro caça-talentos que ajudou a descobrir craques aí, como a gente viu aí, Robinho, Neymar, Alisson, Gabigol e muitos outros que passaram pelas mãos do Betinho aqui. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui hoje, Betinho. Eu que agradeço e estou aberto aí quando você precisar, pode me chamar, estou à sua disposição. Que é sempre um bate-papo gostoso. A gente fica por aqui, mas volta na próxima quarta-feira, ao meio-dia e depois em vários horários alternativos, sempre pela TV Primeira de São Vicente. Lembrando que o Em Foco
também é retransmitido pelo Facebook, na página da TV Primeira e pelo site da Prefeitura aqui de São Vicente, o www.saovicente.sp.gov.br. E para quem não conseguir acompanhar no dia, basta entrar nas minhas redes sociais, lá no YouTube ou no Face a qualquer momento, digitando Humberto Perina. Tchau, gente. Até a próxima quarta-feira, ao meio-dia, com mais um Em Foco Inédito.